Olá, esse é o Pode Ser, um momento que trata de dois dos verbos mais desafiadores da nossa existência: poder e ser. Eu sou Carmen Galbes. Eu sou Patrícia Donato e esse aqui é o Pode Ser. E a gente já começa o Pode Ser com aquele nosso papo, né, Patrícia? Aquela pergunta desafiadora. E essa pergunta eu vou te falar. Essa de hoje ela não tá fácil, não. Não. A menopausa chegou, e aí? E agora? E agora? O que eu acho, que eu penso em relação a esse tema é que, assim, a gente precisa falar mais, a gente precisa se informar mais e a gente precisa abrir essa conversa, né? A menopausa chega para todas as mulheres, quiçá, né, se estiverem vivas, e também é um assunto que foi muito negligenciado, muito mito, muito polido, muito tudo, e que a gente precisa saber. A gente vai passar por isso, a gente vai vivenciar cada uma de uma maneira individual, né? Então, a menopausa chegou. E agora? Agora a gente senta e conversa. Eu sou defensora da informação, né? Na Uhum. condição de jornalista, a informação ela serve para você tomar as melhores decisões. A questão é que a gente tá assim com uma avalanche de informações. Sim, A gente, como você mesma bem disse, né? É um tema que precisa ser conversado, precisa ser tratado. Até pouquíssimo tempo não se falava sobre isso. Aliás, existe uma praxe de não se falar sobre a natureza humana, é. né? A natureza do ser humano como um ser animal, que isso é da Sim. nossa natureza, não é da nossa sociabilização, embora tenha impactos no vai e vem, né? A gente impacta a sociedade com a menopausa e a sociedade nos impacta também nessa Exatamente. fase, né? E acho também relevante lembrar que a saúde, ela se desmembra em coisas, por exemplo, a saúde mental está super em alta. A saúde feminina também existe. E por sermos seres tão diferentes dos homens nesses aspectos, precisa ser falado, precisa ser informado, precisa ser acessível. Né? Então, reforçando a questão do que, como essa jornada individual para cada uma de nós vai acontecer. Eu fiz uma pesquisa de sobre as idades, né? Porque fui visitar também, contando um pouquinho da jornada individual, fui visitar a história das mulheres da minha vida, mãe, avós e etc. E aí tinha uma idade, já tinha um número, né? De quando a menopausa chega ou se declara, né? E aí essa pesquisa IBGE, ela traz o quanto ela aparentemente está vindo mais cedo, que até um tempo atrás se dizia uma menopausa precoce mais próximo dos 50, 45 anos. Hoje a menopausa precoce está sendo considerada até antes dos 40. E a gente vai contextualizar um pouco isso de como é esse período, né, de vida reprodutiva. A média no Brasil hoje é 48 anos. Então, vamos conversar também sobre as nossas experiências, né? Eu aqui no alto dos meus 54 estou vivenciando neste momento. Ela já se declarou através do climatério, que talvez seja uma palavra que algumas pessoas ainda não conheçam também, que é o aviso de que a menopausa está chegando, né? É uma fase inicial que traz muitas vezes os sintomas, os desconfortos e essa questão da gente se observar, da gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, só para complementar, quando eu percebo que estou nesse processo, eu posso buscar alguns recursos, mas eu também posso prevenir, que é algo que a gente vai falar hoje aqui também, assim, quais são as ações que a gente teve, né, nesse autocuidado, nessa gestão da nossa saúde feminina, para que a gente também se sinta melhor em relação a isso. É, tem muito pano para manga mesmo, tudo isso, né? Você falando da menopausa chegando mais cedo, eu lembro que um médico me falou que a mulher tem vida reprodutiva de 35 anos. Então, Sim. conta a partir da primeira menstruação. Uhum, A partir da primeira, 35 anos, daí você vai entrar na menopausa. uhum, Ele me falou isso. Se a gente for pensar que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, sim. poderia fazer sentido a menopausa vir mais cedo também, né? E o interessante do climatério é que muitas vezes, vamos falar, nós mesmas, né, nos pautamos pelos exames. Não, os hormônios caíram, sim, tá, não tá.
E uma médica uma vez me disse, isso aqui é importante, esse referencial para mim é importante, mas eu preciso saber o que você está sentindo, porque é isso que vai me pautar no lidar com você, né? E Para eu conhecer fazendo... o seu ciclo, né? Exatamente, e às vezes os meus exames estão dando lá as taxas normais dentro do esperado para a idade, ainda não estou, nem não entrei no climatério, mas eu já estou tendo sintomas da menopausa. Já Uma tô... insônia que te visitou, uma irritabilidade que aumentou, são coisas tão cotidianas e que às vezes a gente não percebe. E quantas vezes isso é tratado como uma depressão, isso é tratado como um estresse, e não é tratado como uma natureza, né? Como parte da natureza da saúde da mulher. Sim. E eu me lembro, eu até comentei com você, né? Que eu pensando, quando será que começou, né? Que eu entrei nesse processo. Faz tempo que eu entrei. E eu lembro de ir ao médico e reclamar que eu entrei numa fase que eu senti um cansaço, que eu não sabia de onde vinha esse cansaço. Era muito grande. E os exames estavam tudo ok. Até o médico me receitou um hormônio na época, eu fui a um outro médico, ele achou melhor não tomar. Eu sei que o meu cansaço não passou. E não era uma anemia, não era uma coisa associada a outros... Nada ligado diretamente à fisiologia que o exame de sangue indicasse. Sim. Então, todos nós, né, as mulheres passam por isso, mas isso vai, não vou falar de respingar, mas ele vai transpassar toda a sociedade. Nós, mulheres, os adultos, né, os homens, as mulheres, as crianças, os nossos filhos, quem a gente trabalha. Então, pensar em relacionamento, às vezes, não era uma crise no relacionamento. Era menopausa. Né? A crise era praticamente interna. Porque isso muda a dinâmica, o jeito que a gente pensa, os valores. Isso faz muito sentido. Até eu ouvi outro dia uma pessoa falar, né, sobre os hormônios. Sim. E o hormônio, a progesterona, a pessoa falou assim, a progesterona é o hormônio do ninho. Eu falei assim, gente, faz todo sentido cair. Porque geralmente quando a mulher tá, não é uma regra, né? Mas quando ela tá na fase da menopausa, os filhos já estão numa idade mais adulta, nessa fase de sair de casa. Fica muito mais fácil você se desprender, né? Se não cai esse hormônio, você nunca vai deixar sua cria sair de perto. Não, e eu falo que a natureza, ela é tão perfeita em tudo, né? Porque que nem você comentou sobre essa fadiga, essa sensação de cansaço. A maioria das pessoas que sabe como funciona um ciclo menstrual sabe que é um recomeço. Todo mês é um recomeço. E é uma coisa que o seu corpo, como essa natureza maravilhosa, é como se fosse uma máquina de criação daquilo. Então, você é preparada todo mês para fecundar um ovo, para criar uma vida. Isso não acontece todo mês. Aí recomeça tudo aquilo. Você tem a sua perda, né, sanguínea e depois você se regenera e começa tudo de novo. Chega um momento que a gente não aguenta mais isso. Então, os últimos períodos menstruais que eu tive, que eu me lembre, parece que o meu corpo estava em ebulição. É uma coisa que eu falava assim, eu não vou dar conta. E eu não tinha consciência exatamente de como isso funcionava, né? Mas é um confronto com nós mesmas, com a nossa natureza, sabe? E enquanto você não para, não percebe, não pede ajuda, não vai mudar. Aí, o que eu acho interessante é que foi assim, eu não sei se eu já comentei isso com você nos nossos cafés, mas eu tenho um apreço pelo envelhecer. Eu acho a velhice uma coisa assim, acho que talvez até estou romantizando, mas eu acho a velhice assim uma coisa preciosa, sabe? E eu sempre coloquei como meta de vida ser uma velhinha saudável. Então, ok, tomara chegar lá, etc e tal. Quando eu percebi que existia isso, eu não estava perto da menopausa, faltava pelo menos uns 5, 7 anos. Eu fui buscar conhecimento. E aí eu encontrei a ginecologia natural. Encontrei algumas formas de cuidados que são correlatos à medicina, né, tradicional, e que a gente não pode abrir mão, obviamente, da prevenção, mas que me trouxeram um pouco mais de clareza. Então, por exemplo, os sintomas que a gente já tinha, às vezes, no ciclo menstrual. Dor de cabeça, cólica, irritabilidade, o apetite por doces, né? Essas coisas eu comecei a aprender com a ginecologia natural e com as fases da lua, que eu acho sensacional, como que eu funcionava.
sabe? Então, tinha também um cuidado de vaporização do útero para essa limpeza, a troca do que você usa de formas absorventes, para tirar um pouco desse plástico da nossa vida, sabe? Então, foram coisas que eu vi uma transformação para a saúde feminina me preparando, me pré-preparando para a menopausa. É interessante você falar, porque eu já fui diferente, né? Eu me vi correndo Atrás. atrás. Eu vejo que na nossa sociedade a gente não é levada a se conectar, né, com a nossa natureza feminina. É. Então a gente tem que estar sempre da mesma forma todos os dias, mesmo a gente não estando, né? É. Então a gente está na primeira semana, nos primeiros dias ali do ciclo, a gente está de um jeito, mas a gente tem que se comportar do jeito esperado. E a gente se desconecta. Exato. E aí o corpo começa a dar sinais que você não faz essa conexão. E outro dia eu ouvi também um médico falando que se todo mundo tivesse o metabolismo da juventude, a gente ia viver muito pouco. Porque o metabolismo acelerado, ele vai roubando o corpo, né? Ele vai acabando com o corpo. Ele desgasta, né? né? Ele desgasta o corpo. É. Então, a natureza é sábia nesse sentido. O que vai acontecendo? A gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai diminuindo para manter, né? Nos manter Sim. mais tempo nessa orbe aqui. E como, né, eu vejo cada vez mais aparecendo informação, como ainda as informações estão voltadas para essa questão de você não entrar no novo portal, mas você se manter aonde você tem estado. É uma né? luta, Manter parece. o corpo que você tinha até então, que vai ser muito difícil você manter. O seu corpo muda, né? O seu peso muda, a forma muda, o jeito onde a gordura vai ficar no seu corpo, o local onde vai mudar é diferente. A pele, né? A hidratação do A hidratação do corpo muda. Então, é lógico que todos os recursos que a gente tem, ainda bem que a gente tem, que não precisa mais, né? Você passar pelo que as nossas avós passaram, de repente, né? Ou desenvolveram as doenças porque não tiveram os recursos que nós temos hoje para não desenvolver determinadas doenças. Mas ainda assim, tudo que se fala não é para você viver essa fase na melhor qualidade possível. Essa é a sensação que eu tenho. Se fala para você continuar sendo a mulher que você sempre foi. E isso... vai ser difícil. Isso pira, porque a nossa cabeça dá um clique, a gente começa a valorizar coisas diferentes, a gente começa a ter prioridades diferentes. E é muito interessante com esse acesso à informação que a gente tem, com as redes sociais, né? Então, eu vejo um movimento, né, das mulheres que estão nas redes, trazendo as informações pra gente. Primeiro elas falaram dos filhos, né, como é que era ser mãe. Tinha uma época que tinha muito blog de maternidade, né? Sim. Depois elas foram transitando, daí teve uma época de falar muito sobre carreira, transição de carreira, profissão. A mãe empreendedora. A mãe empreendedora. E agora essas mesmas mulheres estão falando da menopausa, né? Então elas foram caminhando junto também. O que eu sinto falta é de sentar e, às vezes, só sentir. Às vezes, não falar nada. Mas você concorda que quando vem... A gente coloca em jogo aí duas palavras, a maturidade e a sabedoria. Na natureza. Não precisa ser nem na vida humana, né? Mas na natureza, uma árvore, o quanto ela se esforça para criar raízes, para crescer, para dar frutos, ter uma copa gigante e tal. E aí tem um momento que ela desacelera, que ela pausa. Talvez ela não seja mais produtiva. Ou simplesmente dar sombra já é um grande ganho para quem está por perto. E aquele tronco fortalecido, sabe? Eu acho que assim... é isso que... eu não sei se existe... se é um raciocínio lógico isso, mas tipo... é quase como a gente normalizar o envelhecer saudável sem se preocupar em padrões, sem se preocupar em caber em algum lugar. É que nem... eu discordo de uma coisa que também está bastante na mídia e que eu não me lembro se você já me deu sua opinião. Aquela história de que os 50 são os novos 30. Eu não concordo. Eu acho que os 50 são os novos 50. Por quê?
Porque existe a evolução humana, porque existe acesso à informação, tecnologia, tudo está evoluindo de algum jeito, que obviamente que talvez a gente não esteja fazendo o melhor uso, né? E essa evolução, muitas vezes, tem catástrofes, tem caos, tem desordem. Mas a gente tem que observar o ser humano hoje de 50 anos, como a gente está falando aqui de um assunto que é pautado nessa idade, como um ser humano diferente de décadas atrás, sabe? A própria longevidade, né? Se você for pensar em Homem das Cavernas, vivia até 28, 27, 28 anos e etc. Tem lugares no mundo também que as pessoas catalogam essa longevidade como uma transformação em 50 anos, né? E aqui também, a gente, mesmo num país tropical, onde a gente tem talvez uma qualidade de vida com mais conforto e etc., a gente também tem que ter essa percepção das nossas mudanças, né? Então, eu não concordo muito com isso, de tipo, a gente tem que se manter a qualquer custo, né? Mais jovem, mais... A gente tem que ser saudável, mas a gente tem que ser saudável dentro da nossa jornada. Porque, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente muda. Você comentou comigo que principalmente nesse último ano, você fez mudanças radicais, né? Por exemplo, a natação. Para mim, a natação é um esporte que é um must. É uma coisa que não tem explicação. É um lugar que eu me sinto bem, eu fluo, eu transpiro dentro da água, que é uma das coisas mais confortáveis do mundo. Sabe? Eu me identifico com aquilo ali, eu me entrego para aquilo ali. E talvez se eu fosse para uma academia fazer musculação, eu estaria irritada, o barulho, o calor, as pessoas, enfim. Cada um tem o seu jeito de ser, né? E de desenvolver isso. Eu vejo assim, foram mudanças radicais, mas não foram mudanças bruscas. Foram mudanças com o decorrer do tempo. A musculação, por exemplo, entrou na minha vida definitivamente há 4 anos, que é sagrado para mim, né? A depilação. A depilação é uma coisa que também vai... A gente vai pensando sobre isso. Mas a musculação, ela entrou na minha rotina. E mais ultimamente, a alimentação, né? Você começa a pensar no seu jeito de se alimentar, as coisas começam a pesar de uma forma diferente. A higiene do sono. Porque você pensa assim... Quando você chega e fala, não concordo, quando as pessoas dizem, né, os 50 são os novos 30, eu penso que existem várias formas de você avaliar isso. Depende do ponto de vista que a pessoa está dizendo, do contexto que a pessoa está dizendo isso, né? Se ela quer dizer que os novos 50 são os 30, não, os 50 são os novos 30, no ponto de vista do corpo da mulher, isso é cruel, né? Porque uma mulher aos 50 que consegue ter um corpo de 30... é uma minoria, é uma minoria que tem acesso a uma estética, que tem a possibilidade de cuidar para manter esse corpo dos 30, né? A maioria... Que considera essa questão genética. Também, mas a maioria não tá nessa condição aí. Se você fala que se é o ponto de vista da produtividade, isso também é cruel, porque a gente não tem a mesma energia. E o tempo é diferente quando a gente chega aos 50. O jeito que a gente usa o tempo. Exatamente. Mas assim, eu percebo em mim, a energia, né? E eu me lembro da energia que eu tinha aos 50. É completamente diferente, né? Eu não tenho o pique. Talvez eu faça as mesmas coisas, mas não no mesmo ritmo. Sim. Talvez o que eu fazia em um dia eu precise de 2. Então, isso também é cruel, né? Do ponto de vista da mentalidade, é mais cruel ainda, porque não se compara um tempo de 50 anos com um tempo de 30 anos. São tempos diferentes, né? Tudo. Acho que existe também, que vale a gente ressaltar aqui no podcast, né? Que nós... não somos médicas, estamos aqui falando de experiência própria, né? Do ponto de vista de uma mulher, né? E que isso também tem que ser validado, né? A partir do momento que você percebe as mudanças, que nem você falou da higiene do sono. Eu nunca fui uma pessoa que experienciei insônia, sabe? Mas nesse momento de vida, eu percebi que os grandes estímulos de tela, às vezes a falta de rotina do período do sono, ia me atrapalhar. Então, eu tive que fazer algumas mudanças, mesmo sendo uma pessoa que dormia de 7, 8 horas por dia, sabe?
bastante relacionado à alimentação, por exemplo. Então, eu conheci a indicação desse cuidado com o círculo circadiano e para mim é sensacional. Não tanto de manhã, né? Porque a gente comentou em outros episódios que você acorda quando clareia ou quando vem o sol. Sim, Eu sou adoro diurna. acordar de madrugada. Tem um horário ali que para mim é tipo, parece que é um bálsamo que o tempo parece que é só meu. E não é, né? Que tá todo mundo dormindo. Mas é uma sensação que eu tenho muito boa com o uso daquele período, sabe? Os momentos que eu tenho de reflexão com escrita e tal, às vezes são nesse período, às 3h30, às 4 da manhã. Quando chega às 6 horas, Você acorda às 4 da manhã? eu acordo. Se eu dormir, tipo, 8 da noite, eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. E aí, quando é 6 horas, parece que o dia começou no contexto coletivo, digamos, sabe? Mas não é sempre. E eu observei também, olha como é interessante isso, eu observei também que o meio da semana é um período que eu sou produtiva para isso. Então, se eu acordar, talvez, segunda-feira, às 3, 4 da manhã, dá aquela sensação boa de que eu dormi mais um pouquinho. Mas entre quarta e quinta, eu já escrevi livros nesses períodos. Olha que coisa doida isso. E é essa autoobservação que a gente está convidando as pessoas a fazerem. Não existe regra e não existe certo e errado. Existe o que funciona para você. Só que talvez se pautar em padrões que são tão rigorosos para o que você está vivendo, não vai valer a pena. E é tão interessante que eu acho que você falou uma frase agora que me acendeu, né? Que a gente sempre fala em convidar as pessoas, né? Convidar. Eu acho que nesse momento eu não tô a fim de convidar ninguém, sabe? Essas coisas assim. Deixa eu me cuidar. Assim, não tô a fim, porque eu acho que essa é uma jornada que a gente entra, e se a gente for pensar nos mitos, né? Que é o mito da anciã mesmo, ela tá tomando posse da sabedoria. Ali, né? É com ela que tá o cajado agora, é ela que vai guiar, ela que vai levar. E eu não vou convidar ninguém, não, Faz todo sentido. né? Assim, mas é muito legal ao mesmo tempo a gente ter os círculos, a gente ter isso que a gente tem hoje, a comunidade, o poder tirar a dúvida, o poder trocar com uma amiga, o poder falar, porque são tantas informações, são tantas formas de você lidar, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. São 150 sintomas catalogados, né? Coisas assim que você nem imagina que podem ser por causa da menopausa e são, né? Então, isso sim. Identificar, né, os que você sente o quanto antes. E o diálogo, a conversa, troca, é você às vezes voltar ali, né, para a gruta um pouquinho, para se refazer, para voltar à vida, mas assim, repaginada. Eu gosto demais daquela imagem da águia subindo lá o pico, para ficar sozinha, arrancar as garras, para ela nascer, para as garras nascerem de novo, né? Eu acho que é mais ou menos isso a imagem que eu tenho, assim, me cansa um pouco. Ao mesmo tempo, o excesso de informação, que assim, a gente reclama que até há pouco tempo não se falava sobre isso. Agora eu penso que tem uma enxurrada de informação e de estratégia. Mas aí também entra essa era que a gente está vivendo, né? Da enxurrada de informação. Então, acho que o filtro também é válido. Por isso que o autoconhecimento vem à frente. Filtro, mas sempre com aquela sensação assim, como há sintomas que só o tempo vai curar, né? Que vai lidar com isso, porque você precisa... amenizar, né? Você precisa de um tempo também para o seu corpo se acostumar, né, com a nova identidade, com a nova forma de ser. É quase um renascer, né? E só o tempo mesmo vai lidar com isso. Daí você tem as estratégias, né, lógico, para lidar. Tem um esporte, tem a terapia, o hobby, medicamento, quando é o caso, reposição. Daí você tem muitas estratégias. Mas eu também vejo que agora tá meio confuso também com esse boom, né, de coisa. Mas esse é um convite para a gente entrar no nosso bloco Zen, que vai nos trazer o que a gente anda experimentando, Carmen, em relação às terapias, o que a gente tem utilizado, falando sério, né, em prol da nossa saúde feminina. Vamos contar um pouquinho pro pessoal? Por coincidência, até a gente estava usando mesmo a acupunturista, né? Sim. Olha que interessante isso. A acupuntura me trouxe, para alguns sintomas, equilíbrio, né?
E eu já comecei reposição hormonal, já tem 1 ano e 3 meses, de um apenas do estradiol. E eu sinto que não vai ser definitiva. Provavelmente eu vou ter que alterar essa reposição hormonal. Outra coisa que eu acho legal trazer aqui, do que a gente se informou e pesquisou da nossa vida, é um pouco desmistificar um mito, que fala assim, não pode fazer reposição hormonal porque dá câncer, dá trombose, dá não sei o quê. Tudo depende do seu histórico, né? De vida, de família. Daí você começa a ver as entrevistas. Não, porque isso foi um estudo que foi feito lá atrás, e de um grupo de mulheres. Daí você falou, eu reponho estradiol. Aí eu já li assim, você só pode repor estradiol se você repuser progesterona, porque o estradiol isolado, ele vai provocar um problema no seu endométrio. Então, o meu endométrio sempre foi saudável. Então, sabe essas coisas? Até esses dias eu fui de novo fazer exames para ver um mioma que tem lá. E ele tá num lugar que tá muito, não precisa mexer. E acompanhar, obviamente, que os exames preventivos têm que ser feitos, porque a gente cuida disso se tiver algum problema espontâneo, né? Mas esse olhar para mim da reposição hormonal, o que é a contrapartida? Quando eu me vi no climatério, com todos os sintomas que estavam aparecendo, eu tinha uma tristeza e uma angústia que, exatamente como você falou, poderia ter sido diagnosticada como depressão, tranquilamente, sabe? E eu sou aquela pessoa que às vezes eu falo rindo, eu chego, eu quero saber e conectar as pessoas, e essa tristeza me fazia querer morar dentro de um caramujo, voltar para o útero da minha mãe, né? Então, quando a gente sentou também, eu passei por 3 ginecologistas, até chegar no consenso de quem eu gostaria que me atendesse. E aí eu consegui chegar nesse olhar do que está nos meus índices de exame, no que eu estou sentindo, em como eu posso prevenir ainda o que poderia piorar e tal. E a gente chegou nessa questão da reposição hormonal. Em 3 semanas, eu era outra pessoa. E eu vou te falar, nesse 1 ano e 3 meses... raríssimos foram os momentos que eu precisei parar e dar atenção para essa tristeza, essa emoção exacerbada do jeito que eu sentia antes, sabe? É claro que mudam as nossas emoções, a nossa sensibilidade, mas eu acho engraçado quanto a irritabilidade. Quando chegou o período da menopausa, eu me irritava com o meu cachorrinho. Ele não fez nada, ele não mudou de 24 horas para cá, sabe? Ele tem as rotinas dele, os rituais dele também. E eu olhava para ele, eu me irritava. O que eu percebo, assim, dizem, né, que o hormônio é vida. E eu fui no médico uma vez, ele falou assim, quando chegar a hora, né, a gente faz e vai ser uma coisa muito suave e muito voltada para você. Por quê? O grande desafio na reposição hormonal é você encaixar esse equilíbrio, é você chegar na dose perfeita, vamos dizer assim, né? Sim. Que cada corpo é de um jeito. Então, às vezes, você precisa mesmo de um período de teste. Eu também tô na reposição, a minha reposição é recente, faz 3 meses, mais ou menos, estou repondo os 3. E tô entendendo o meu corpo, eu não tive essa angústia. Eu não cheguei a ter essa angústia. E você falou numa coisa muito interessante, né? Pode ser diagnosticado como uma depressão. E aí que tá o pulo do gato. Às vezes não é uma depressão, mas um antidepressivo, ele vai ser muito importante para sua qualidade de vida. Sim. E aí que não é depressão, mas vai te ajudar. E aí que entra toda a experiência de quem está te atendendo também, né? Aí que entra você levar a informação, aí que entra a multidisciplinariedade, porque às vezes esse olhar vai vir do terapeuta, né? Do terapeuta falou assim, não é, tudo bem, não é uma depressão fisiológica no sentido, né, de você ter alguma alteração ali, mas um remédio vai te ajudar. Vai ser... Então, eu vejo assim, o mais importante, no meu ponto de vista, para a gente tentar transitar bem nessa fase, em termos de busca de ajuda, de caminhos não tradicionais, né? É ter a mente aberta e estar disposta a viver bem, não a viver com receitas. Sim. Porque, Perfeito. Às vezes, a receita de A não funciona para você. Né? Às vezes, você precisa juntar a receita de A com a receita de B, daí vai ter a sua receita. Sim.
Então, isso, no meu ponto de vista, é o que pode ajudar, né, nessa E fase. dicas para quem está em casa, que ainda não chegou na fase, ou está sentindo alguma coisa e não foi ao médico ainda, não sabe por onde começar, eu costumo dizer que o diário, usei 2 diários no início, né? Eu usei a mandala lunar, que é essa que eu falei que dava para eu entender os ciclos. Até a alimentação mudou, enfim, um monte de coisa melhorou. Mas existe também um diário das emoções. O que que eu estou sentindo hoje? Às vezes são poucas linhas, eu não preciso escrever uma grande coisa. Mas para mim, escrever um diário é falar comigo mesmo, é me ouvir, sabe? Dizer ali coisas que ninguém precisa saber e que eu tô soltando. Porque quando a gente escreve, é igual quando a gente busca ajuda para um problema. Toda coisa que sai da sua mente ganha outra proporção e normalmente ela é menor, sabe? Então, eu acho que escrever um diário das emoções, escrever o que está sentindo, eu acho que isso é muito importante, porque para de terceirizar um pouco, achando que tá tudo ruim lá fora, quando muitas vezes está muito bagunçado aqui dentro, né? E que a gente precisa ter essas pausas. O resgate de coisas que a gente já falou também. Você está muito em telas, você está muito em rotinas, com tempo corrido, com demandas. Eu conheço pessoas que são o pilar da família, né? Que fazem tudo o tempo todo. Sai para fazer alguma coisa diferente. Vai caminhar num parque, sai de uma maneira despretensiosa para se experimentar, para ver o quanto isso muda a sua percepção de vida, né? Eu fico meio reticente em sugerir, né? Porque também acho cruel a gente tentar sugerir, ainda mais nessa fase tão delicada, a partir do nosso olhar, né? O que funciona para a gente pode trazer o que funciona. O que eu vejo mais uma vez, assim, nesse sentido, é você estar aberto e segundo, é você entender que talvez você não possa mais ser a mesma pessoa, né? Não consiga, não é nem possa, né? Não consiga ser mais a mesma pessoa, assim. É você ter um pouquinho mais também de compaixão por si própria, né? Pelas suas mudanças, é ter um olhar mais amoroso para si, porque é uma mudança grande, é interessante. Eu gosto de traçar um paralelo, né, da adolescência, porque a gente lembra, né, da mudança da adolescência. Na adolescência, dizem que a gente está vivendo, né, até. Eu ouvi uma vez isso, sei lá, a gente está vivendo até os 18 anos, a gente está vivendo. A partir daí, a gente está morrendo, né? Porque até enquanto a gente está crescendo, a gente está se constituindo. Uhum. Parou de crescer, É a decadência. você começa a morrer, né? Então tem aquele ponto ótimo. Cheguei no ponto ótimo da vida. Então, da adolescência para a fase adulta, assim, a gente tá crescendo. Então, é aquela dor da mudança, mas é a dor da mudança para a vida. Uhum. Né? Para a gente ganhar mais vida, para a gente ganhar mais força, mais poder, o nosso corpo ganha forma, os nossos hormônios explodem, é isso. É tudo expandido, né? É tudo expandido. E essa outra mudança é uma mudança, não é sendo pessimista aqui, né, drástica, mas é uma mudança que está te preparando para uma morte, né? Tá te levando para um outro caminho, né? Você não vai mais reproduzir. Sim. Né? Então, a gente também ter a consciência da nossa realidade realidade da natureza humana. Essa coisa da natureza é instintiva, do bicho, né? Do ser humano como bicho. Porém, o que se vê com esse resgate de coisas que a gente tem nesse processo, por isso que eu chamo de renascimento, a gente continua a reproduzir, só que em outras coisas. A gente cria, né? Cria projetos, a gente cria quem vai atrás, obviamente que não é todo mundo. Mas, assim, é redescobrir a vida. Tem um estudo publicado pelo governo de São Paulo, eu uso às vezes em palestras, que usa um termo que é a envelhecência. É o que ainda você pode fazer para viver e se sentir vivo. Então, é uma redescoberta de um caminho, só que, como você está falando, com um desacelerar, com um corpo novo, com novos hábitos, com aceitação, né? Porque a gente tem que aceitar essa pessoa que a gente
se tornou. E não é da noite para o dia. Eu acho que o impacto, às vezes, da chegada da menopausa é muito forte. Porque a gente está falando aqui de um lugar de mulheres que tiveram filhos, que tiveram ali uma história, né, bastante próximo do que é natural, talvez, mas existem muitas mulheres que chegam à menopausa sem ter filhos. Imagina o choque que é isso, se ela deseja. Se ela não deseja, ok, ainda é um autocuidado, mas se ela deseja, ela vai ter que lidar com lutos, né, desses sonhos que ela não vai mais poder realizar da forma natural. Tem outras formas, claro, que podem resolver também. Então, é muita coisa em jogo, né, Carmen? Você falou uma coisa interessante, né? Por isso que eu amo as palavras, não pode reproduzir. Talvez a mulher de fato, né? Ela não precisa mais reproduzir. E agora, enfim, ela pode produzir. Né? Criar Ela por ela. pode. É a produção da mulher de fato, né? Que pronto, cheguei, não reproduzo mais, o meu corpo vai estar trabalhando para mim, eu não vou ter aquela alteração maluca mensal, né? Pronto, agora eu posso de fato produzir e sim, né? Vou cuidar do meu legado. Parece que sai do coletivo e vem para o individual, né? Ao mesmo tempo que vem para o individual, fala, mas eu vou trabalhar o meu legado, né? Sim. Vou fazer o pacote aqui. Tá, o que eu vou deixar? Esse é um bom caminho. E tem muito, assim. Até porque hoje em dia você tem várias possibilidades, né? Tem as mulheres que têm filhos. No seu caso, os filhos já estão adultos. No meu caso, eu tenho um filho adolescente. Então, somos dois passando por mudança em casa, sim. né? Tem gente que tem filho... Tem mulher que tem filho pequeno. Exatamente. Então, ainda está lidando com outras situações. Que não tem filho, então... Outras na nossa idade já estão conhecendo o sabor dos netos, né? Exatamente. Que é outra experiência, enfim. Exatamente. Então, são particularidades ali, né? Mas se tem alguma coisa, né? De novo, assim, enfatizando, que eu possa deixar em termos dessa busca, né? Fora do contexto tradicional, é buscar o espelho. Boa. É buscar o espelho, assim, e se precisar de ajuda para isso mesmo, porque às vezes não é fácil a gente olhar sozinha para o espelho, Sim. né? Mas buscar o espelho com compaixão mesmo, né? De olhar. Não é fácil você... você trouxe uma visão bonita da velhice, né? Não é fácil a gente se desapegar de imagens e conceitos e formas de viver. E autocobranças, né? E o mundo ainda exige da gente, porque quando se fala os 50 são os novos 30, isso também quer dizer que o mundo continua cobrando como se você tivesse 30 anos, que você seja produtivo, entregue. Então, você se desapegar também de tudo isso e peitar o mundo. Falar, não é bem assim. Maravilhoso. É muita coisa para refletir, dicas foram dadas. Eu acho que isso é válido para a gente também lembrar que a nossa busca continua, né? A gente está no processo, enfim, e felizmente com bastante saúde, com boas escolhas. E aí, nós vamos falar agora do nosso bloco Somos. Vamos para as ruas. Vamos para a rua, né? Em último caso, vamos para a rua. Bom, indo para a rua, Carmen, a gente vai contar para as pessoas hoje nesse episódio onde a gente vai quando a gente quer se divertir, seja dia, seja de noite. Como que você tem usufruído de Campinas quando você quer diversão? Campinas, ela tá com muitas possibilidades, né? É uma cidade, para quem não é daqui, né? É bom avisar que é uma cidade que dorme cedo, né? Verdade, bem lembrado. Restaurantes fecham 11 da noite e bares não ficam até muito mais tarde que isso, não, né? Então, é uma cidade mais diurna, vamos dizer assim, o que é ótimo, que... Se adequa ao nosso momento de vida. Mas eu gosto de ir a restaurante, gosto de ir a bares e adoro, assim, eventos em praça. Campinas está com bastante eventos em praça, eu gosto muito, eu gosto de ar livre, né? Sim. Então, são passeios que
que às vezes não demandam nenhum investimento, né? A não ser a força de vontade, porque às vezes dá para, dependendo de onde você tá, dá para chegar a pé, dá para chegar de bicicleta. Eu tenho um carinho especial pela Lagoa do Taquaral, gosto muito de ir, andar, de estar no meio de gente, né? E às vezes, uma coisa que eu gosto muito, pegar e ir pro centro da cidade, ficar batendo pé no centro. Sim. Né? Ver o pessoal, aquela bagunça do centro, aquele caos, as coisas que precisam melhorar também, né? Não vamos ser românticas nesse sentido, né? Você observa, né, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, porque tudo muito, muito cíclico mesmo, como a vida, né? Mas eu gosto muito de andar, porque o ritmo do andar também permite você olhar assim, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. É verdade, né? quando a gente passa de carro, quase não enxerga nada, né? E Campinas é uma cidade também, ainda que se reúne em casa, né? Que as pessoas vão nas casas umas das outras. Sim, e se reúne com os amigos, né? com os Muito amigos em interessante. casa, então eu gosto. Eu tenho, quando é alguma coisa assim de dia mesmo, eu gosto de lugares abertos também. Eu tive um bom tempo a experiência aos domingos do Parque Ecológico. De manhã tem uma feira de orgânicos e um pastelzinho. E lá também tem eventos. Eu já vi eventos de bicicross, enfim, de coisas relacionadas à atividade física, né? É um lugar que tem bastante sombra, mas não dá para entrar com os pets. Então, é para ou criança ou sozinho, enfim, é um lugar bem bacana. Eu gosto muito de meditar lá, porque tem uns lugares assim que você só escuta a natureza, você não escuta mais nada. Mas também tem quadras, tem uma pista de skate lá, bem lá em cima, no final. É um lugar que eu gosto e faz essa pausa, assim, esse contato com o verde. E gosto também dos cafés e livrarias, né? Aqui eu tenho frequentado mais no Cambuí a Candeeiro, que tem eventos regularmente, no Instagram deles também tem bastante coisas, e a Livraria Pontes, que tem lugar para tomar café, tem aula de yoga, se você quiser se inscrever, então, e é no centro, né? Então, são lugares, assim, provavelmente você vai conhecer gente nova, ou pelo menos vai tomar um café e ver ali um ambiente que você curte. E bares, restaurantes eu gosto também, mas eu te confesso que a vida noturna não tenho saído muito. Teatro eu tenho ido e gosto do cinema, mas precisa ter um bom filme, né? Senão eu pulo. Até na Candeeiro é interessante que tem oficinas, tem encontros, né, gratuitos Sim. também, né? Tem. Então isso é... Promoção não só de lançamento de livro, mas às vezes de alguma coisa que está acontecendo na cena cultural do momento, né? Eles levam, é bem legal. A gente recomenda. É bem no miolo do Cambuí, na Silva Bueno. Acho que é Silva Bueno, aquela rua. Enfim, aqui a gente hoje está trazendo um pouco das nossas experiências, porque a gente quer convidar vocês a nos indicarem lugares para a gente conhecer em Campinas. Esse aqui é o último episódio dessa temporada, né? Da primeira temporada. Da primeira temporada. E a gente quer pautar lugares, mas a gente também quer contar o que está fazendo mais recentemente, né? Então, a gente deixou para esse episódio a gente falar disso. Lembrar que Campinas dorme cedo também. Não criem grandes expectativas. A não ser que você vá para uma balada, para um show. Nem balada, nem balada. Pode ir. Já não tem o crivo da Carmen, tá vendo? Mas foi uma jornada interessante essa primeira temporada. Sim. E esse nosso encontro, né? E a forma que a gente foi acolhida aqui no CIS Guanabara. O apoio que a gente teve do Jorge Luiz, que é produtor audiovisual, e que está com a gente aqui, formando uma equipe, cuidando da edição dos nossos vídeos. E que é isso, a gente quer que isso cresça, que isso expanda, mas a gente conta as novidades assim que a gente terminar de desenhar, né, Carmen? Isso, e aproveite o conteúdo, aproveite Campinas e não se prenda, né? Não se furte de procurar alternativas para viver melhor. Sim. Né? O nosso objetivo é isso, é abrir a mente, é trazer o que a gente faz para tentar colaborar para isso, né? E se você também tem sugestão para abrir a nossa mente, por favor, indique aí nos comentários. Muito bom. Então, se inscreva no canal, curte, compartilha. E a gente se vê na próxima temporada do Pode Ser. Até lá. Até lá. Beijo.